Muito obrigado. Deixem-me, primeiro, naturalmente, agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui convosco. Tenho um papel complexo porque estou entre o intervalo de um coffee break, o aperto do tempo e o almoço. Por isso é a minha missão. E estou a usar aqui um bocadinho aquilo que se chama a escola anos 70, naquela em que não há direito a perguntas, ok? Portanto, o para o professor atual até é uma coisa simpática, não é? Porque eu faço aquilo que quero e não sou instigado, o que é uma coisa ótima. Isso leva-me aqui a algumas preocupações e uma delas é começar por vos falar esta ideia do educar com estímulo. Eu não sei se há outra forma de educar sequer, não é? Se é possível educar sem estímulo. Ou se a própria educação não é já um estímulo, e acho que já foi até aqui hoje abordado. Depois, calhou-me esta ideia de falar sobre integração digital, e se estamos a falar de uma fatalidade ou de um estímulo, então. Eu trazia, e vou já dizer desta forma, porque vou acelerar, e há slides que vão naturalmente passar, tendo em conta a questão do tempo, mas eu trazia um bocadinho estas 7 ideias, contextualizar-vos, falar-vos de que escola, processo participativo e depois aquilo que é a reconfiguração da escola de hoje, que passa por a própria ação, a reconfiguração da ação, ou seja, o conteúdo, aquilo que tem a ver com a forma, o espaço e o tempo, o professor, o aluno e a família e depois falar então de integração digital. Primeiro contexto. Será que a escola não está a falhar quando nós, nos dias de hoje, experienciamos aquilo que é uma guerra, dentro das várias que já tivemos, esta é muito mediática, e dentro daquelas que já temos a acontecer para além desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas será que a escola não falha quando nós estamos aqui a discutir a democracia? Não é? Deixávamos aqui essa questão. E a outra tem a ver também com será que a escola não falha quando estamos a discutir a ciência? Porque reparem que nós tivemos aqui uma fase, eu vou dizer tivemos, de pandemia, onde uma das grandes discussões é colocar em causa a própria ciência. A escola não falha quando nós discutimos se a Terra é redonda, se os terraplanistas, a ciência vista pelo YouTube, como se o YouTube fosse a marca da ciência, ou o Google, não é? Portanto, há bocadinho, 29 milhões de pesquisas no Google. Não é? Uma base de dados, seria interessante ver que tipo de pesquisa é que existe numa base de dados científica e fidedigna, que não é o Google. E nós usamos isso como sendo uma base científica. Não estou a colocar em causa, atenção. Estou a dizer que nós usamos, do ponto de vista muito natural, a primeira coisa que fazemos é abrir o Google e ver o que é que sai. E normalmente só vemos as 3 primeiras entradas. Não se consegue ver ali aquelas frases, mas depois eu disponibilizo-vos isto a posterior. E a outra questão, onde a escola também parece que falha, é quando nós, na realidade, vivemos aquilo que é esta luta ambiental e não conseguimos compreender o prejuízo que estamos a fazer ao nosso próprio mundo. Não é? Só temos um, não sei se já se perceberam disso, mas só existe este. E essa é uma questão que nos devia preocupar enquanto escola, para mim, destas 3 ideias, discutir democracia, discutir a ciência e o próprio ambiente. Depois, falar de integração digital, é preciso lembrar-nos que nós estamos hoje a falar de digital, tendo em conta as últimas experiências que tivemos com o digital, péssimas, que vêm de uma pandemia. E grande parte daquilo que nós hoje pensamos enquanto digital, estamos a reportar-nos sempre àquilo que foi a nossa ideia de confinamentos e daquilo que foi o trabalho que nós chamamos de trabalho online, que não foi trabalho online nenhum. Falámos de um período de emergência. E isso levou-nos aqui a repensar muita coisa e a ficar com muitas dúvidas. Se calhar por hoje é que se calhar pensamos tanto, este digital, se calhar isto não funciona, isto não é o melhor caminho, porque nós estamos a reportar-nos a esse momento. Não sei se já perceberam, mas o digital existe há mais de 100 anos. Parece que é pouco, não é? E até se calhar pensamos que isto tem 20 anos, não tanto. Já tem 100 anos. E nós não nos lembramos que ele existe. Podia não estar tão massificado, mas ainda estamos a discuti-lo em pleno século XXI. Olhamos para imagens como esta e o que é que nos lembramos? Presença ou distância?
E estas? Presença ou distância? Fica a dúvida, não é? Onde é que eles estão mais felizes? Mas isso sou eu. Ou seja, não tem a ver com o formato, tem a ver com aquilo que nós fazemos. E há formatos online, tipicamente, simplesmente online, e que já decorriam previamente à pandemia, onde se consegue interação, que não é uma aula remota, estamos a falar de integração digital. Um dia falamos sobre educação online, isso é outra coisa. Agora, aulas remotas, que foi aquilo que fizemos, podem não resultar neste tipo, no anterior, em tanto integração ou interação, mas aulas presenciais podem resultar exatamente mesmo. Aliás, hoje vamos experienciar aqui uma sem grande interação presencial. Portanto, e desse ponto de vista, se calhar se eu tivesse gravado isto e enviado online, poderia ter resultado da mesma forma, não? Mas chamamos isto a escola normal. A nossa ansiedade de regressar à escola normal. À escola presencial, onde estamos todos de máscara, ainda a ser desinfetados por álcool e gel, não é? E com distanciamentos. Quando isso for a escola normal, voltem-me a chamar para a escola que a outra, está bem? Que é para ver se acordo. Depois, outra coisa muito interessante e que parece que vamos continuar com essa ideia da recuperação das aprendizagens, que é uma ideia que a mim me deixa em alguma insanidade. Se pensarmos mas será que qualquer professor que esteja aqui nesta sala precisa que lhes digam o que há a recuperar num aluno? Será que nós precisamos de uma ideia de que é preciso recuperar a aprendizagem de um aluno? Mas antes da pandemia, um aluno que tivesse dificuldades de aprendizagem, qualquer professor trabalha com aquele aluno mediante o ponto em que ele se encontra. Não é? Não preciso que me faça uma instrução de o que é recuperar aprendizagens. Se é que há aprendizagens a recuperar, não é? Porque eu normalmente faço orações a Santo António quando ando à procura de coisas perdidas. Porque para eu recuperar alguma coisa, eu primeiro precisava de ter perdido. Ora, se eu não a tive, estou à procura de quê? Não é? Mas isso atenção que sou eu. Outra questão tem a ver com, se eu tenho que recuperar aprendizagens, eu tenho que devolver todas aquelas que eu também tive durante a pandemia, que foram imensas. Falemos de alunos e de professores. Quantas coisas nós aprendemos que sem a pandemia não teríamos sequer pensado nelas. Então, nesse caso, ela tem que devolver. Portanto, estamos aqui num deve um haver, que é preciso repensar. Agora, naturalmente, nós quando pensamos em recuperar aprendizagens, o que está aqui, o preconceito que está aqui é porque nós pensamos num currículo que devia estar a decorrer exatamente numa determinada forma. Por exemplo, um aluno de segundo ano, no final do segundo ano, devia estar num determinado momento, porque nós entendemos que devia ser assim. Mas entendemos quando? Quem é que entendeu? Não é? Afinal, falamos de flexibilidade curricular, ou afinal o currículo tem que ser cumprido exatamente à mesma hora e ao mesmo tempo em todo o país e em todo o mundo. Então, nesse caso, estamos a recuperar aprendizagens. E até porque dá a ideia que nós vivemos durante estes 2 anos foi uma criopreservação. Estivemos todos congelados, ninguém aprendeu nem fez nada, por isso agora é preciso recuperar. Sendo que, e isso também já foi aqui vivido, uma criança ainda sem ter ido à escola já aprendeu a comunicar de diversas formas. Desloca-se de diferentes maneiras, interage. Há um conjunto de estimulações que acontecem sem que a criança tenha ido à escola. Então, ao final da escola, não nos está a ensinar assim tanta coisa. Não é? Afinal, estamos a aprender muita coisa de forma informal. Não é? A escola, naturalmente, é o espaço de aprendizagem primordial e fundamental. Não estou com isso a retirar o valor da escola. Mas temos que pensar que esta ideia de recuperar a aprendizagem é uma ideia que a mim me deixa... não é como de cabelo, porque não começa a desaparecer, mas começa a ficar um bocadinho incomodado com essa ideia. Até porque já aconteceu no passado e ninguém se preocupa com isso. Porque nós já tivemos muitas experiências onde aconteceu o ensino remoto de emergência, que foi aquilo que aconteceu em todo o mundo, desde 37 nos Estados Unidos, onde a aprendizagem era só feita pela rádio, em grande parte dos Estados americanos, ou, por exemplo, no continente africano, todos os dias. Não é? Em quantos países alunos deslocam-se para o cimo de um monte para ouvir através da rádio alguma informação? Na altura ninguém se preocupou com o ensino à distância ou outra coisa qualquer. Ou quantos alunos fizeram o que puderam para conseguir ter algum tipo de acesso à internet? Vocês viram casos de pessoas que andavam de carro para conseguir apanhar um bocadinho de rede. Mas, felizmente, temos uma boa integração digital, não é? Professores que andavam de porta a porta, sabem, como a vender o pão, com um quadro de escrita para fazer algum tipo de aprendizagem. Isto acontece, não é de agora, já acontecia. Na altura parece que não estávamos muito preocupados, afinal tínhamos alunos dentro de uma sala de aula, todos sentados numa cadeirinha durante 5 horas, que é uma coisa fantástica, não é? À espera que eles estejam ali todos concentrados e a acontecer alguma coisa. O que é que há aqui de fundamental? O professor continua a ser aqui o elemento-chave. O professor é um elemento-chave em todo o processo
de ensino-aprendizagem. E esse, venha a tecnologia que vier, e felizmente espero que ela venha mesmo, não é isso que nos vai fazer, o que vai fazer sempre a diferença é a relação que nós estabelecemos com os nossos alunos, é a relação que nós estabelecemos com toda a comunidade e a integração que fazemos de toda a comunidade no processo educativo, que é uma coisa que deveríamos discutir. Vou adiantar aqui um bocadinho a estes slides, porque há aqui outros mais interessantes, mas às vezes quando falamos de futuro, é muito curioso se nós olharmos para a história e percebemos o que é isso do futuro, não é? Porque na época medieval o futuro era chegar ao fim do dia vivo. Não é? Depois, entretanto, apareceu a imprensa, apareceu a internet, portanto, há aqui vários elementos-chave que nos vão dando perspectiva de futuro, que vai acelerando em termos de futuro, e agora estamos a discutir novamente o futuro, não é? Nós sempre discutimos o futuro. Nunca houve um momento em que não discutíssemos o futuro. Sempre discutimos o futuro. Hoje vivemos uma época de inteligência artificial ou de internet das coisas, onde estamos já, onde já não somos nós que comunicamos com a máquina, as máquinas comunicam entre si. E não estou a falar do Schwarzenegger e daqueles filmes de ficção científica. Isso é realidade. As máquinas comunicam entre si. Não é? Nós temos carros que comunicam uns com os outros, por isso é que se consegue fazer condução autónoma. E é aquilo que nós chamamos de internet das coisas, ou seja, onde já não sou eu que controlo só a máquina, as máquinas entre si comunicam em algo muitíssimo interessante e que nós às vezes temos a ideia que ainda temos todo o controle nas nossas mãos. Já o perdemos há bastante tempo. Tenho a noção que a Carta dos Direitos Humanos, desde 2016, consagra que a conexão é um direito. Desde 2016 que passou a ser um direito na Carta dos Direitos Humanos. E que, não sei se toda a gente tem acesso à internet, nas escolas tenho muitas dúvidas. Baseamos em alguns destes relatórios que vos convido um dia a procurarem, porque isto é de 2014, portanto, já não estamos a falar de uma coisa recente, portanto, é bem antes da pandemia. Relatórios que nos falam sobre aquilo que é o aprender com o que é a aprendizagem móvel, a ideia de aprender em qualquer lugar, os espaços de aprendizagem. A sala de aula não é o único espaço de aprendizagem. Todo o espaço é um espaço de aprendizagem. Aliás, os exemplos que foram aqui demonstrados esta manhã ilustram bem aquilo que é a aprendizagem. Aprender em qualquer hora, em qualquer lugar. Usando todos os espaços e tudo aquilo que nós temos à nossa volta. E não só aquelas 4 paredes, com aquelas cadeiras onde toda a gente está sentada ao mesmo tempo e à mesma hora e nós pensamos que estão todos a ouvir. Aliás, como aqui, toda a gente está no mesmo espaço agora, sentado, mas alguns estão cá e outros não estão cá. Alguns estão lá fora a pensar assim. Mas vocês estão aqui dentro, mas estão lá fora a pensar, não comi aquele bolo. Passou, chamaram-me para dentro e eu... Não é? E estão lá ainda. Outros estão aqui dentro, mas estão num WhatsApp, estão em mundos virtuais, mesmo em presença. Isso é um modelo híbrido, o que vocês estão aqui a fazer. O modelo híbrido é a combinação de diferentes espaços de aprendizagem. Portanto, aquela ideia de que ou online ou presencial, vocês aqui vivem os dois, o que é ótimo. Depois, isto não é uma alucinação também que se teve, ou seja, este plano, ou este digital, que é prévio à pandemia, volto a dizer, porque essa ideia é uma ideia que depois fica aqui, que nos prende muito ao conceito, já vem desde a Comissão Europeia quando definiu o plano 21-27 e que, no nosso caso, foi definido através do Plano de Ação para a Transição Digital. Deixem-me só avançar aqui alguns slides. Isto tem a ver com a questão da internet que existe no mundo. Eu peço desculpa por estar a avançar, mas já vou em metade do tempo e ainda só estava a fazer um terço, nem isso. Já perceberam que a nossa rede de internet está abaixo da zona europeia? Não tem aqui nada de novidade, pois não? No caso português, como é que está distribuída pelas várias regiões? No vosso caso aqui, Alentejo, 81, que está abaixo da média nacional, 84. Só Lisboa se encontra acima. Os Açores e a Madeira. Claro que depois aqui tem a ver muito com a diferença entre as ilhas. E agora, chegando aqui a estas imagens, que vocês não veem nada, mas eu vou tentar ilustrar. Ali são aquilo que chamam os jogadores de futebol, ou como é que chamam isso? Ténis e basquetebol, não é? O que é que falta ali? Conseguem reconhecer? Falta a bola, não é? Porque sem bola nós não temos desporto. Desculpem. Sem bola temos ali os jogadores, não é? À espera de fazer qualquer coisa. Portanto, eu sem bola não tenho desporto. Tal como sem digital também não tenho integração digital. Acho muita piada falarmos de integração digital sem digital. Não é? E falar que a escola hoje tem um excesso digital, mas é por isso que ele existe lá, ele não existe na escola. Não é?
falar de internet na escola quando temos uma rede, não é, ou uma infraestrutura péssima. Não é? Portanto, falar de integração digital, só podemos começar a discutir a integração digital quando ela estiver feita. E ela não está. E mesmo aquela que está a ser feita através do plano de ação para a transição digital no nosso país, é preciso perceber que nem todos os pais, nem todos os professores provavelmente têm ainda equipamentos. Alguns nem sequer os vão levantar nunca. Não é? E isso vai nos levar depois a questões de igualdade. Não vou dizer equidade, vou dizer igualdade propositadamente. E isso é algo que nós temos que repensar. Mas então que escola é esta? Não é esta escola, portanto, isto é só para ilustrar a diferença entre o ensino remoto de emergência, que foi aquilo que nós fizemos, online, e aquilo que é um modelo de interação de ensino à distância, que é uma coisa diferente e que já era feita prévio à pandemia. No caso português, era muito ilustrado até pela Universidade Aberta. Esta ideia, um equívoco, de que nós somos ou imigrantes ou nativos digitais, isso não existe. O próprio Prensky, desde 2001, em 2001, quando cunhou este termo, há pouco tempo, em 2014, referia-se a toda a gente como residente digital. Nós vivemos no mundo digital. Primeiramente são os nativos ou os imigrantes. Vivemos todos. Depois a ideia de que os alunos são muito digitais. Isso é falso. Isso é um equívoco. Nós partimos do princípio que eles são muito digitais. Na realidade, eles têm uma intuição para o digital. É diferente de ter literacia digital. Ter conhecimento digital e ter intuição para ver um painel e ir clicar, porque é um ato natural o toque, não é? O tato, é diferente de eu ter competência digital. E isso tem que se aprender e tem que se continuar a ensinar. Aliás, vocês na pandemia devem ter notado isso, notaram? Tomaram pelo menos essa consciência. A ideia é que há muita tecnologia no currículo. Procurem no currículo onde é que está a tecnologia. Tirando a disciplina de TIC, vamos ver onde é que existe tecnologia no currículo. Felizmente temos professores, como o professor Nuno, que integra a tecnologia no currículo, mas ela não está lá. Ela não existe no currículo. Não é? Portanto, é uma ideia também muito absurda de que há tecnologia no currículo. Depois, este vídeo não vou passar porque não temos tempo, mas a ideia da escola babysitter. Não é? A escola também tem essa função de ser babysitter. Por isso é que nós temos hoje uma escola a tempo inteiro, que seria um assunto muito interessante de discutir. É muito engraçado nós falarmos os alunos que passam muito tempo na escola, mas é que os pais trabalham. Não é? Agora, provavelmente, as atividades que acontecem na escola é que não deviam ser sempre as mesmas. Não é? Eu não devia continuar a escolarizar as atividades que não deviam ser escolarizadas, não é? Nomeadamente as AECs, por exemplo. A ideia de que há cerca de um século que nós falamos da transformação da tecnologia, aliás, quando o Edison inventou o vídeo, disse: isto vai mudar a história da educação para sempre. E cá estamos nós. Entanto, ele foi embora, só com a ideia das lâmpadas. Eu vou avançar porque depois tenho aqui imagens que vão ilustrar melhor isto. Ou seja, digitalização do ensino, que é aquilo que nós falamos muito, ou transformação pedagógica. Eu detesto o termo digitalização, porque digitalizar é aquilo que faz uma impressora, pega no papel e transforma num ambiente digital. É quase como quem diz que eu agora uso muito e-books. Na missão é um PDF. Mas é um e-book, porque agora é digital. Não, é um PDF, ele continua fixo, só que eu, em vez de o ler no papel, leio num computador. Para ser um e-book, eu tenho que ter interação, tenho que ter o áudio, tenho que ter interação, tenho que poder manipular os objetos, sou eu que defino caminhos. Então isso não é um e-book, não, isso é um PDF. Portanto, eu não quero que o ensino seja um PDF. Que nós transformemos aquilo que nós fazemos em papel. O que fazemos bem em papel, para que é que eu vou colocar num ambiente digital se vai funcionar mal? Se eles vão dispersar. Então não vale a pena. Só estão a perder tempo. E os alunos também. O digital só nos serve se for para adicionar competências, não é para motivar. Que é outra ideia que nós não podemos ter com o digital. O digital motiva os alunos. Quanto tempo? 10 minutos? E depois? Depois tem que alimentar aquele monstro, não é? E agora, o que é que vão fazer a seguir? Já não funciona o Kahoot, aqueles quizzes todos giros, não é? Agora tem que fazer outro tipo de quiz porque aquele já não gosta, tem que ser outro. E parece que estamos aqui sempre a dar mais qualquer coisa, não é? A minha filha continua a comer cenouras. Não lhe convidar outro tipo de cenouras, são aquelas, não é? Porque eu preciso que ela perceba porque é que tem que comer cenouras. Não é fácil. Ou seja, temos aqui este problema de ter uma escola em que temos uma escola presencial e agora aquilo que estamos a tentar fazer é transformá-la num objeto digital, onde a única coisa que fazemos é uma transferência, colocamos num recurso. Mas se o modelo for o mesmo, não estamos a adicionar nada, só estamos a complicar a nossa vida. Para não falar no facto que nós não temos infraestrutura sequer preparada para aquilo. Não temos tomadas, não temos internet, há uns que trazem computadores que não trazem.
enfim, toda essa gestão depois é uma coisa que, aliás, devia ser pensado num PAD a sério, em vez de nós fazermos, como é que dizia, o plágio, não é? Não era isso que eu queria dizer. Ou seja, normalmente do Alentejo vão buscar PADs ao norte, do norte vêm buscar o Alentejo, percebem? Que é para, não sei, assim ao perto. É mais ou menos como os projetos educativos e as planificações. Percebem a ideia? Ou seja, é um bocadinho isto, não é? Porquê é que eu faço um quiz no papel e depois faço o mesmo quiz num formato digital? Qual é a diferença? Nenhuma. O modelo pedagógico é o mesmo. Eu faço perguntas e o aluno responde. Qual a diferença entre ter o manual em papel e agora passar para manuais digitais? Não é o mesmo manual? Só que agora tem um formato, agora uso através de um computador. Se o procedimento, do ponto de vista pedagógico, metodológico, for o mesmo, eu não estou a adicionar nada. Estou a complicar a minha vida. E a dos alunos. E aí sim, realmente dispersam a atenção, há um conjunto de fatores, e ainda mais se estiverem todos organizados naquele, sabem aquele exemplo, parece que estão todos a apanhar o comboio, virados para aqui, para a frente de sala, a típica frente de sala, isto nunca vai resultar. Portanto, não é um processo de digitalização. É quando é que eu, reparem, até porque se vocês olharem para a história, vocês não veem, mas são miúdos muito felizes, com ábacos, e têm cada um o seu dispositivo móvel. Há muitos anos. Parece que não funcionou também. Aqui parece que também não funcionou, consta-me. Ou seja, se nós formos fazendo a evolução da tecnologia do professor, já repararam que estamos a adicionar a tecnologia para a frente da sala. Não estamos a mudar o modelo de sala, porque é a tecnologia na frente da sala onde há alguém que está sentado a fazer de conta que está a ouvir, outra que está a falar. Mas falamos sempre em novas tecnologias. Têm anos, ainda são novas. Tomara eu ainda ser novo também, com esta idade. E novas pedagogias, não é? Quais novas pedagogias? Pedagogias que Piaget, Vygotsky têm 80 anos. E nós continuamos a falar de novas pedagogias. Aplicássemos nós essas, onde achamos que o centro da aprendizagem deve estar na aprendizagem do aluno. Depois, outra questão aqui essencial, que não posso deixar de referir, que tem a ver com esta ideia de escola presencial e escola digital, como se fosse de um lado o diabo e do outro lado o anjo, não é? O presencial é bom, o digital é mau. Nós não estamos aqui numa luta, nem eu estou aqui a defender uma posição de que é uma coisa em vez da outra. Existem dois mundos e devem ser conjugados para tirar o melhor partido do melhor deles. Tudo o que eu ouvi aqui esta manhã deve ser usado exatamente como foi usado, mas também eu admitiria que, mesmo na pedagogia Waldorf, eu acrescentasse também o digital. Como é mais um potencial que posso adicionar a tudo aquilo que já me parece que é um modelo muitíssimo interessante. Como o professor Nuno apresentou também, tudo aquilo que é um modelo pedagógico onde integrou o digital. Ou seja, está a trabalhar o vídeo, quando trabalha um storytelling, aquilo que está a fazer está a trabalhar desde aquilo que é o pensar, a narrativa, e aí aplica português, aquilo que é pensar a criatividade, porque vai explorar dos alunos, sai dos alunos. E depois vai aplicar, a partir do momento que, naturalmente, se eu hoje tenho digital que me permite chegar mais longe, não é? Potenciar competências não é motivação, é potenciar novas competências, eu vou também usá-los. Mas eu posso fazer um vídeo sem usar esse digital, eu posso usar um roleplay sem fazer com o digital. Tudo bem, não tenho que fazer todas as mesmas coisas, não é aprender para o dia do pai. Eles podem fazer coisas diferentes. Depois, é natural que também haja esta questão dos riscos, que é outra preocupação. Mas as crianças hoje usam muitos ecrãs. Usam ecrãs onde? Na escola? Ou em casa? Onde é que eles estão a usar os ecrãs? Ou no café, enquanto eu estou entretido a fazer outra coisa qualquer e então o miúdo está a ver o YouTube. Isso é uma educação, mas isso é a educação dos pais ou é das crianças? Mais uma vez é por aquilo que já foi aqui falado de manhã, tem a ver com a questão do exemplo. Ora, se eu uso como exemplo, quando estou lá fora, quando estou num espaço, a olhar para o ecrã, e as minhas filhas vão dizer assim, ora, se aquilo é o comportamento do adulto, é porque aquilo é aquilo que me faz integrar na sociedade, então eu vou repeti-lo. Naturalmente, depois dizemos, os miúdos estão muito nos ecrãs. Estão nos ecrãs porque nós é que os educámos de forma incorreta. Os ecrãs nem sequer estavam na escola. Ou os riscos, não é? Isto aqui, não posso deixar de deixar esta ideia. Depois há aqui uma outra ideia, que é, bem, mas eles agora usam os ecrãs, depois deixam de escrever. Como é que deixam de escrever? Mas alguém aqui continua a fazer fogo com pauzinhos? Ou com pedras? Só se forem escoteiros, imagino, não é? Mas eu se tenho um isqueiro ou fósforos, porque é que eu não os uso? Quer dizer, ou vocês vieram para aqui como? Vieram a pé? Se calhar usaram um carro, não é? Eu, pelo menos, eu vim do Porto. Portanto, vir a pé demorava mais tempo.
usei tecnologia para chegar cá. Porquê? Porque me ajuda na minha mobilidade. Portanto, usar a tecnologia não tem mal nenhum, porque é para eu tirar partido daquilo que é o melhor que me pode oferecer. Mas agora, provavelmente à tarde, eu gostaria de dar um passeio pela praia, já não vou de carro. Prefiro ir a pé. Ou seja, isto tudo pode ser combinado. Nós não há aqui o 8 e o 80. E acho que nós, hoje, atualmente, a sociedade vive esta ideia de extremos. Ou é o 8 ou é o 80. E não é. Isto é tudo, tem a dizer, com balanço, com equilíbrio e com alguma gestão. Eu, só para terminar, vou avançar. Enfim, peço-vos aqui muita desculpa, mas o tempo é o que é. Não deixar de pensar que o mundo real e o mundo digital não são dois mundos diferentes, é o mesmo. Nós achamos que às vezes eles estão em espaços diferentes. É o mesmo mundo que estamos a viver, não estamos no Matrix. E que o nosso comportamento online tem reflexo naquilo que é o presencial. E curiosamente, se nós pensarmos, será que temos o mesmo comportamento uns ao pé dos outros ou temos o mesmo comportamento online? Quantos de nós é que passam pela rua, no passeio, e chegam ao pé de uma pessoa e lhe perguntam pelo nome ou como é que está, se não o conhecerem? Mas online já não temos problema nenhum em fazer isso, que é uma coisa muito curiosa. Não é? Depois gostamos de publicar tudo que está online. Não é? Publicamos tudo, sem pensar o que é que está atrás de nós, como é que eles descobriram a matrícula do meu carro. Não é? Vocês publicaram tudo. E isso é informação que estamos a dar também para os nossos filhos. Nesta imagem que vocês não veem aqui, está aquele vídeo do Squid Game. Recordam-se dessa série? Que foi muito falada, porque a série era uma série terrível, não era? Coitadinhos. Mas a série era para maiores de 16 anos, não sei se tinham noção disso. Portanto, se os menores estiveram a ver aquela série, é porque alguém teve de despenalizá-la. Não terá sido um adulto? Ou se não foi um adulto, então mau acesso em vossa casa. Ou seja, as coisas são feitas para determinada idade, tal como tudo o resto. Não é? Como conteúdos para adultos, como jogos, como entradas no casino. Eu não, aos 2 anos não deixo ninguém ir para o mar sozinho. Em minha casa isso não aconteceu. Há aquilo que se chama controle parental. Portanto, o problema não está nas séries, não está no digital, está na nossa educação com esse mesmo digital. E isso é preciso nós termos essa consciência. E às vezes perdemos um bocadinho essa consciência, colocando o tono, a questão em cima do digital, como se o digital fosse o mal que veio ao mundo, quando na realidade é a nossa ação enquanto ser humano é que tem que ser repensada. E o nosso exemplo enquanto seres humanos. Boas práticas que eram coisas giras de ver, não era? Deixem-me só avançar para dizer que, porque quero colocar só um vídeo. Escola A, a escola B, ok. E colocar aqui a escola C. São 2 vídeos e termino, está bem? Se tudo correr bem. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes... Até aqui toda a gente sabe a letra e a música, certo? 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Eu vou avançar. Isto foi uma semana depois. É um bocadinho mais rápido do que normalmente, mas... Repararam que uma professora moderna vai ao cabeleireiro, viram? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2... Ok, perceberam a ideia? Uma escola digital do futuro. Né?
Eu agora ia saltar então para o último vídeo, vou demonstrar o vídeo que tem que ver com esta escola, ou seja, quando falamos do Centro na Aprendizagem do Aluno, e aquilo que são projetos que coordeno já há algum tempo, tanto em escolas públicas como em escolas privadas, e uma delas é esta. Tem muito a ver com alguns neuromitos que seriam interessantes aqui discutir e que nós temos algumas ideias. A ideia é que só usamos 10% do cérebro, que é um mito, quer dizer, tirando o do Putin, talvez. Ou que só existe um estilo de aprendizagem, ou que ouvir Mozart acalma e torna as pessoas mais inteligentes. Ouvíamos Mozart a vida toda, se fosse esse o caso, não era? Ou que a aprendizagem de uma língua materna tem que ser anterior à aprendizagem da segunda língua, como se isso houvesse diferença. Enfim, há aqui um conjunto de mitos que se foram criando e que as neurociências já os decifraram há muito tempo, e depois há aquilo que são os factos. E os factos é que não se aprende mais por passar mais horas em aulas convencionais e expositivas. Que a atividade física gera neurotransmissores que nos fazem ganhar essa tal adrenalina e um maior foco de atenção. Aliás, um modelo que nós usamos é o Spaces Learning, que é a combinação entre a atividade física com a atividade de foco. E hoje o nosso foco de atenção só demora 10 minutos. Nosso adulto. Agora imagina a criança. As artes cénicas, aliás, já aqui hoje também abordadas. Os jogos e as artes cénicas permitem converter o abstrato em concreto, aumentam a autoestima, a confiança, o autocontrolo. Uma aprendizagem sem emoções não dura. Este é o vídeo que termino para ilustrar um bocadinho tudo aquilo que era a ideia e que é de uma escola em Santa Maria da Feira. É a primeira escola de referência da Google para a Educação em Portugal. E que parte um bocadinho de juntar, se me permitem, juntar um pouco daquilo que também fomos ouvindo de manhã, ou seja, eu sei que não passou ao almoço, mas eu já me estou a reportar amanhã como sendo antes do coffee break. A escola humanista, juntamente integrando tudo aquilo que existe, ou seja, tudo é importante e tudo pode ser combinado. A combinação de estratégias, modelos, de interações, dos espaços de aprendizagem, das diferentes tecnologias e de um processo de formação docente que é fundamental, que não pode decorrer como está a decorrer neste momento, não é? Até porque está indexado a uma avaliação docente que não é. E que naturalmente depois é difícil envolver todos os participantes. É preciso envolvermos a comunidade, os pais, envolver a autarquia, envolver os centros de formação, envolver os professores, envolver todos aqueles que são agentes que contribuem para uma escola. Embora este exemplo seja numa escola de referência Google, o projeto maior que tenho neste momento a coordenar, que já dura há 6 anos, ou seja, ele é anterior à pandemia, é no Concelho da Maia, junto à cidade do Porto, que é o projeto Supertabi, que tem 42 turmas já neste processo. Portanto, mesmo dentro do formato que é a escola pública, é possível, como bem sabem, como vocês também aqui já o ilustraram, fazer diferente. O currículo, embora exista, é flexível. As pessoas também têm que ser flexíveis, não é só o currículo, porque o primeiro passo é a mudança que se faz na nossa mente. E a nossa mente é que nem sempre é flexível. E terminava com 3 ideias-chave, 3 mitos. É um mito que o uso da tecnologia nos torna pessoas inovadores. É um mito que as salas do futuro nos tornam pessoas inovadores. E o que era isso de uma sala do futuro? E é um mito que as metodologias ativas são a única chave do sucesso, porque há momentos que também são expositivos. Tudo é combinado. Esta pandemia ofereceu-nos oportunidades que eu não sei se nós as estamos a aproveitar. Há um miúdo que está ali a fazer um copianço, não sei se perceberam. Desculpem lá e olhem, obrigado.